Pai Celestial, neste novo dia que amanhece, enquanto o mundo desperta e meus olhos se abrem para a luz, um recado silencioso chega ao meu coração, antes mesmo que meus pés toquem o chão. Antes das preocupações do dia a dia tomarem conta da minha mente, uma promessa divina ecoa em meu espírito. Você já sentiu aquele peso invisível nos ombros, aquele nó na garganta que surge antes mesmo de entender o porquê? Se sim, saiba que você não está sozinho. Muitos de nós acordamos lutando contra pensamentos que sussurram: você não consegue, é demais, você está sozinho. Mas hoje, neste instante preciso, enquanto estas palavras tocam sua alma, sinto a mão de Deus estendida a mim, a você, a todos nós que buscamos refúgio em sua luz. Não é coincidência você estar aqui lendo ou ouvindo estas palavras. É um chamado pessoal, uma mensagem selada com o amor do Criador do Universo, aquele que conhece o número dos cabelos da sua cabeça, aquele que sustenta as estrelas e chama você pelo nome. Ele te enviou uma mensagem específica para este dia, para este momento. Uma carta escrita especialmente para você, entregue no instante exato em que mais precisa de conforto e esperança. Ele diz: não temas, pois estou contigo. Não te desanimes, pois eu sou teu Deus. Eu te fortalecerei e te ajudarei. Eu te ampararei com a minha destra vitoriosa. Esta não é apenas uma frase bonita num livro antigo. É uma promessa viva que pulsa como um coração, destinada a este preciso momento da sua vida. É a âncora divina que te sustentará neste dia que se inicia. Talvez você esteja enfrentando dificuldades financeiras, um diagnóstico médico preocupante, uma relação quebrada, uma situação que parece sem solução. Antes de carregar mais este peso, quero te convidar a uma jornada de transformação espiritual nos próximos minutos. Feche os olhos se puder. Respire fundo, profundamente. O que você está prestes a ouvir não são apenas palavras. É o abraço de Deus manifestado em sons. É a sua promessa se desdobrando como um manto sobre seus ombros cansados. Não tema, não é apenas uma sugestão. É uma chave que abrirá portas que você nem sabia que existiam em seu interior. Existe um cansaço que os médicos não conseguem diagnosticar. Uma exaustão que uma noite de sono ou férias não curam. É o cansaço da alma. A fadiga espiritual que se acumula silenciosamente com cada preocupação, cada decepção, cada batalha invisível travada na sua mente. Assim como Davi disse: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Ele está falando também sobre esses momentos escuros que todos nós atravessamos. Aqueles momentos em que a luz parece tão distante que duvidamos de a ver novamente. Hoje, neste instante, Deus está dizendo: não temas, pois estou contigo. Em cada vale, em cada sombra, em cada momento que se sente invisível ao mundo, você é perfeitamente visível a Ele. Imagine que todas as suas cargas são pedras pesadas, numa mochila que você carrega há muito tempo. Algumas foram colocadas por outros em sua vida, outras você mesmo carregou, achando que era sua responsabilidade. Com o tempo, acostumou-se tanto ao peso que nem se lembra mais como é caminhar sem ele. Mas ouça esta verdade: você não foi criado para carregar o que somente Deus pode suportar. Quando Jesus disse: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso, ele estendeu um convite que permanece válido para você hoje. Não é um convite para resolver todos os seus problemas sozinho. É um convite para deixá-los aos seus pés. As águas tranquilas que o Salmo 23 menciona não são um conceito poético abstrato. É uma realidade espiritual palpável. É aquele momento sagrado onde sua alma agitada encontra a paz na presença do pastor. Agora mesmo, enquanto ouve estas palavras,
O sopro divino do Espírito Santo se move sobre as águas turbulentas da sua vida, assim como no princípio da criação, quando ele se moveu sobre o caos e trouxe ordem. Da mesma forma, ele está trazendo ordem ao seu caos interior. Repita comigo em seu coração: Deus não me deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de domínio próprio. Aquele cansaço que você sente, a sensação de remar contra a correnteza constantemente, não é o fim da sua história, é apenas um capítulo. E Deus está escrevendo novas páginas com cada amanhecer. Quando Isaías disse: "Não temais, porque eu estou convosco", ele transmitia uma verdade eterna que transcende as circunstâncias. Ele não disse: "Você não terá problemas", disse: "No meio deles, você não estará sozinho." E há uma diferença fundamental entre estar sem cargas e aprender a descansar enquanto as carrega com alguém mais forte. Jesus nem sempre acalma a tempestade imediatamente, mas sempre oferece paz no meio dela. Imagine que está numa barca, no meio de um mar agitado. As ondas batem, o vento uiva e você sente que a qualquer momento tudo pode afundar. Mas na mesma barca está Jesus, dormindo tranquilamente. Sua paz não depende da ausência de tempestades, mas da certeza de quem Ele é. Hoje, neste instante, você pode experimentar essa mesma paz. Não porque suas circunstâncias mudarão instantaneamente, mas porque você muda no meio delas. O cansaço espiritual começa a desaparecer quando você reconhece que não precisa ser forte o suficiente, não precisa ter todas as respostas, não precisa controlar todas as variáveis. Você só precisa lembrar quem controla o universo e, mesmo assim, se preocupa com os menores detalhes da sua vida. Não temas, porque eu estou contigo. Não é apenas uma promessa para o futuro, é uma realidade para este momento. Enquanto o sopro divino sopra sobre as áreas secas do seu espírito, lembre-se: o mesmo Deus que o sustentou ontem, o sustenta hoje e o sustentará amanhã. A verdadeira transformação nunca começa de fora. Não é uma mudança de circunstâncias que renova sua vida, mas uma mudança interior que transforma como você vê essas circunstâncias. Por isso, as palavras de Paulo ressoam através dos séculos. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Quando Deus diz, não temas, Ele está falando diretamente à sua mente. Aqueles padrões de pensamento que criaram sulcos profundos de ansiedade e dúvida. Aqueles caminhos mentais que você percorre automaticamente diante de cada desafio. Pense por um momento. Quantas das suas batalhas começam na sua mente antes de se manifestarem na sua realidade? Quantas vezes o medo pintou cenários catastróficos que nunca se materializaram? A mente humana é como um jardim. O que você planta é o que cresce. E por muito tempo, muitos de nós permitimos que sementes de medo, insegurança e negatividade criassem raízes profundas em nosso pensamento. Mas hoje, o jardineiro divino está dizendo: é hora de arrancar o que eu não plantei, é hora de plantar novas sementes de verdade em seu coração. Já não sou escravo do medo, sou filho de Deus. Repita estas palavras lentamente. Deixe-as penetrar além dos seus ouvidos, até os cantos mais profundos da sua identidade. Não é uma afirmação positiva vazia, é uma declaração da sua verdadeira posição espiritual. Quando um pensamento de medo tentar se instalar em sua mente, você tem a autoridade espiritual para confrontá-lo com a verdade. Meus pensamentos se alinham com a verdade de Deus, não com as mentiras do inimigo. Em Isaías, Deus não apenas promete estar contigo, mas te fortalecer. Essa palavra, no idioma original, implica uma ação contínua, um fortalecimento constante. Como um rio que não cessa de fluir, assim é o seu poder renovador em seu interior. Imagine sua mente como uma casa com muitos cômodos. Por anos, talvez você tenha permitido que inquilinos destrutivos vivessem nela.
preocupação excessiva, autocondenação, comparação, ressentimento. Esses inquilinos redecoraram as paredes com mensagens falsas sobre quem você é e o que pode alcançar. Hoje é o dia de uma limpeza espiritual profunda. É hora de convidar o Espírito Santo a entrar em cada cômodo, a expulsar o que não pertence ali e a restaurar sua mente ao seu desenho original. Pois Deus não nos deu espírito de timidez, mas de força, de amor e de moderação. Este versículo não é uma descrição do que você deveria ser, mas do que já tem disponível. A moderação mencionada aqui se refere a uma mente disciplinada, capaz de capturar pensamentos negativos antes que criem raízes. A renovação do coração é igualmente crucial. O coração, em termos bíblicos, não é apenas o centro das emoções, mas o núcleo da sua vontade, seus desejos mais profundos, seu verdadeiro eu. Um coração endurecido por desilusões passadas é como terra seca que não pode receber novas sementes. Mas o salmista nos lembra: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito firme. Essa renovação não é superficial, é profunda, transformadora e constante. Pense na metamorfose de uma lagarta em borboleta. Externamente, parece que a lagarta está simplesmente descansando em seu casulo, mas internamente está ocorrendo uma transformação radical, célula por célula. Suas antigas estruturas estão se dissolvendo para formar algo completamente novo. Assim é a renovação espiritual que Deus está operando em você. Pode ser que externamente você não veja mudanças dramáticas imediatas, mas internamente, célula por célula, pensamento por pensamento, está ocorrendo uma transformação divina. E nós todos, com o rosto desvendado, contemplando, como em espelho, a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem. Quando Deus diz, não temas porque eu estou contigo, Ele está te convidando a ver além do visível, a reconhecer que há realidades espirituais operando além do que seus olhos podem perceber. Sua mente renovada começa a ver oportunidades onde antes só via obstáculos. Seu coração transformado começa a sentir gratidão onde antes só experimentava reclamação. Esta renovação não é um evento único, mas um processo contínuo. Cada manhã é uma nova oportunidade para se render ao trabalho transformador do Espírito Santo. Hoje, enquanto estas palavras ressoam em seu coração, declare comigo: meus pensamentos estão cativos à obediência de Cristo. Vejo minha situação através dos olhos da fé, não do medo. Não sou definido pelos meus fracassos passados, mas pelo futuro que Deus está criando. Não sou mais quem eu era, estou sendo transformado dia a dia. O mesmo poder que ressuscitou Cristo dos mortos está operando em mim. Esta renovação é sua herança como filho de Deus. Não é algo pelo qual você deve implorar, mas algo que você deve receber. Como a chuva que cai sobre a terra sedenta, assim o Espírito Santo está se derramando sobre as áreas secas da sua vida, trazendo nova vida, novo propósito, nova esperança. A fé verdadeira não nasce em dias de abundância e céus claros. Ela nasce na escuridão, quando você não consegue ver o caminho completo, mas dá o próximo passo de qualquer maneira. Ela nasce quando tudo o que é visível contradiz o que você acreditou, e mesmo assim você escolhe crer. Não temas, porque eu estou contigo, diz o Senhor. Esta promessa brilha com mais intensidade precisamente quando o caminho se torna incerto. Pense em Abraão, chamado a deixar tudo o que conhecia para ir a uma terra que Deus lhe mostraria. A Escritura não diz que Deus lhe deu um mapa detalhado com cada parada marcada no caminho. Simplesmente lhe disse, vá, e Abraão foi. Cada passo era um ato de confiança. Cada amanhecer, uma decisão renovada de crer na promessa mais do que nas circunstâncias visíveis. Quantas portas fechadas você enfrenta hoje? Quantos caminhos que pareciam promissores terminaram em becos sem saída?
Nesses momentos, quando os planos que você cuidadosamente elaborou se desmoronam como castelos de areia, é fácil questionar se Deus realmente tem um plano melhor. Mas ouça esta verdade eterna. As portas fechadas em sua vida não são sinais de abandono divino, são direções para o propósito perfeito de Deus. Jeremias nos lembra: porque eu sei os planos que tenho para vocês, declara o Senhor, planos de paz e não de mal, para lhes dar um futuro e uma esperança. Note que Deus não diz, tenho um plano, diz, tenho planos, múltiplos, interconectados, tecidos com uma sabedoria que transcende nossa compreensão limitada. Quando seu caminho parece bloqueado, quando a névoa da incerteza obscurece sua visão do futuro, lembre-se, o arquiteto do universo não improvisa. Cada detalhe da sua vida foi considerado em seu projeto mestre. Confiança plena não significa que você entende tudo, significa que você conhece aquele que entende tudo. Imagine que está num avião atravessando uma tempestade feroz. Você não consegue ver através das nuvens densas e a turbulência sacode a aeronave. Nesse momento, sua confiança não está na sua capacidade de ver o destino, mas no piloto que conhece o caminho e tem os instrumentos para navegar através da tempestade. Deus é esse piloto na tempestade da sua vida. Quando Ele diz, não temas, porque eu estou contigo, Ele está lembrando você de que Ele tem instrumentos de navegação divinos que funcionam perfeitamente mesmo quando sua visibilidade é zero. O tempo perfeito de Deus raramente se alinha com nossos calendários preferidos. Muitas vezes, em nossa perspectiva limitada, pensamos, é tarde demais ou já perdi minha chance. Mas no reino de Deus não existe tarde demais, existe exatamente a tempo. Pense em Lázaro, no sepulcro por 4 dias. Para suas irmãs, era definitivamente tarde demais. Mas para Jesus, era exatamente o momento perfeito para manifestar a glória de Deus de uma maneira que ninguém esqueceria. Que área da sua vida parece tarde demais? Que sonho você enterrou porque o tempo parece ter passado? Lembre-se, o Deus que diz, não temas porque eu estou contigo, é o mesmo que não é limitado por calendários humanos ou prazos terrestres. A confiança plena se manifesta mais claramente não quando tudo vai bem, mas quando tudo parece ir mal. É fácil louvar quando as respostas são evidentes. A verdadeira adoração surge quando você ainda não vê a resposta, mas louva de qualquer maneira, porque conhece aquele que tem todas as respostas. Jó declarou, ainda que ele me mate, nele esperarei. Esta não é uma confiança nascida de circunstâncias favoráveis, é uma confiança forjada no fogo do sofrimento, temperada nas águas da prova e sustentada por uma verdade imutável. Deus é bom todo o tempo. Nos planos de Deus não há acidentes, apenas encontros divinos. Cada atraso, cada desvio, cada porta fechada está projetada não para frustrar seu destino, mas para prepará-lo para ele. Moisés passou 40 anos no deserto antes de liderar o êxodo. Davi esperou anos entre sua unção e sua coroação. José suportou a escravidão e a prisão antes de ver cumprido o sonho que Deus havia plantado em seu coração. O tempo de espera não era tempo perdido, era tempo de preparação. Sua estação atual, por mais difícil que seja, não é seu destino final. É uma preparação para o que está por vir. Quando Deus diz, não temas, Ele está dizendo, confie no meu processo, confie nos meus planos, confie no meu tempo perfeito. Isaías nos lembra, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Este não é um Deus distante que dita ordens de longe, é um Pai amoroso que traça caminhos de justiça para seus filhos.
Quando ele diz, não temas, porque eu estou contigo, ele está te convidando a andar com ele, passo a passo, dia a dia, confiando não no que você vê, mas em quem te guia. Confiança plena te permite descansar, mesmo quando você não entende. Te permite dormir em paz no meio da tempestade, porque você sabe quem controla os ventos e as ondas. Te permite soltar o leme e deixar o capitão da sua alma conduzir o barco. Declare hoje sobre sua vida: meus tempos estão em suas mãos. Onde não vejo um caminho, Deus já preparou uma estrada. O que parece um fim da minha perspectiva é apenas uma reviravolta na história que Deus está escrevendo. Não caminho pela vista, mas pela fé. O que Deus prometeu, Ele cumprirá no seu tempo perfeito. Esta confiança não é ingênua, não ignora as realidades da vida. Simplesmente escolhe ver uma realidade maior. A realidade de um Deus que nunca falhou em cumprir suas promessas. Quando todos os indicadores humanos apontam para o fracasso, quando todas as evidências sugerem derrota, a confiança plena nos planos de Deus te permite permanecer firme, porque você sabe que a última página da sua história ainda não foi escrita, e quem segura a caneta é o autor da vida mesma. No deserto, onde a terra é árida e o calor abrasador consome toda esperança, Deus fez brotar água de uma rocha. No meio da escassez mais absoluta, alimentou milhões com maná que descia do céu cada manhã. Quando parecia que não havia saída, abriu o mar para que seu povo caminhasse em terra seca. Este não é um Deus de mínimos, este não é um Deus de apenas o suficiente. Este é um Deus de abundância sobrenatural, um Deus que declara, não temas, porque eu estou contigo. Sempre te ajudarei, sempre te sustentarei com a minha destra vitoriosa. A palavra sustentarei, no hebraico original, implica mais do que simplesmente te manter vivo. Implica te sustentar, te fortalecer, te confirmar. É a imagem de um Deus que não apenas te dá o que você precisa para sobreviver, mas o que você precisa para prosperar. Pense em Elias junto ao riacho de Querite. Quando a seca assolou a terra, Deus ordenou aos corvos, aves que normalmente acumulam comida, a trazer-lhe pão e carne todas as manhãs e todas as tardes. Não era uma provisão ordinária por meios ordinários, era uma provisão extraordinária por meios inesperados. Onde está seu riacho de Querite hoje? Que seca você enfrenta que parece consumir toda a esperança de provisão? Talvez seja uma conta bancária vazia diante de contas que continuam chegando. Talvez seja um diagnóstico médico para o qual a ciência não tem cura. Ou talvez seja um vazio emocional que nada terreno parece poder preencher. Deus está dizendo, não temas. Não porque a situação não seja grave, mas porque sua capacidade de prover transcende qualquer escassez terrena. No Sermão da Montanha, Jesus não disse, talvez considerem os lírios. Disse, considerem os lírios como eles crescem, não trabalham nem tecem. Mas eu lhes digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais cuidará de vocês, homens de pequena fé. Esta não é uma sugestão agradável, é uma reorientação radical da nossa perspectiva sobre a provisão divina. A esperança viva não é otimismo baseado em circunstâncias favoráveis, é uma certeza inabalável baseada no caráter imutável de Deus. Pedro escreve sobre uma esperança viva pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Uma esperança ancorada não em possibilidades, mas em realidades espirituais já estabelecidas. A ressurreição não é apenas um evento histórico, é a demonstração definitiva de que Deus pode trazer vida da morte, esperança da desesperança, algo do nada. Hoje quero convidá-lo a um exercício de fé radical. Comece a agradecer pelo que ainda não vê. Obrigado, Pai, porque mesmo quando meus olhos não conseguem ver a solução, seus olhos já veem a vitória.
Obrigado pela provisão que já está a caminho, embora ainda não se manifeste na minha realidade visível. Amém. Compartilhe essa mensagem de esperança com alguém que precisa. Pai Celestial, em nome de Jesus, sinto a Tua presença me envolvendo. Um abraço que acalma a alma cansada. Sinto o peso das preocupações, a angústia da incerteza, a sombra do medo tentando me alcançar. Mas hoje eu escolho a fé. Escolho confiar no Teu amor incondicional. Antes mesmo de eu clamar, Tu já ouviste. Tua resposta não se limita às economias humanas, porque os recursos do céu são infinitos. Essa gratidão antecipada não é orgulho, é a fé em ação. A certeza de que tuas promessas superam qualquer aparência terrena. Lembrei-me dos espias que retornaram da terra prometida. 10 viram gigantes intransponíveis, mas Josué e Calebe viram a mesma terra e declararam: Se o Senhor está conosco, nos dará esta terra. Não temais o povo desta terra. Eles viram o mesmo cenário, mas o interpretaram sob a luz da tua promessa. A provisão sobrenatural nem sempre chega como esperamos. Às vezes, não é a multiplicação imediata do dinheiro na conta, mas a multiplicação da eficácia do que já temos. Não é sempre a cura instantânea, mas a força para enfrentar a doença com propósito e dignidade. Não é a mudança repentina das circunstâncias, mas a transformação da nossa capacidade de enfrentá-las. O maná no deserto, por exemplo, não podia ser guardado, exceto para o sábado. Isso não era uma restrição, mas um convite à confiança diária na tua fidelidade. A cada amanhecer, uma nova confiança, uma nova expectativa, uma nova dependência. Assim é a tua provisão em nossas vidas. Um fluxo constante que nos convida a uma relação diária de fé e gratidão. Quando Jesus alimentou os 5.000, começou com o que parecia insuficiente: 5 pães e 2 peixes. Nunca menospreze o pouco que você tem. Nas mãos do Mestre, o insuficiente se torna mais que suficiente. A esperança verdadeira não se apaga diante de estatísticas desanimadoras ou prognósticos negativos. Ela permanece firme, pois sabe que a última palavra não pertence à ciência, à economia ou à lógica humana, mas àquele que diz: Não temas, pois eu estou contigo. Sadraque, Mesaque e Abednego, no forno ardente, declararam: O nosso Deus, a quem nós servimos, pode nos livrar, e nos livrará. E ainda que não o faça, não serviremos aos teus deuses. Essa é a postura da verdadeira esperança. Confia no teu poder para libertar, mas adora mesmo que a libertação não venha como esperamos. A esperança transcende os resultados. Não depende de Deus fazer exatamente o que pedimos, mas de saber que o que Ele fizer será o melhor, mesmo que não compreendamos. Paulo, preso em Roma, escreveu: Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Ele não negava a realidade, mas via além dela para uma realidade maior, mais permanente, mais verdadeira. Declaro sobre minha vida hoje: minha copa transbordará, pois sirvo ao Deus da abundância. O que parece impossível para o homem é uma oportunidade para mostrar o teu poder. Onde há escassez, tu multiplicarás. O que o inimigo planejou para a destruição, tu transformarás em bênção. Meus olhos não estão fixos nos recursos visíveis, mas no provedor invisível. A provisão sobrenatural e a esperança viva não são conceitos abstratos, mas realidades disponíveis para nós a cada dia. Quando tu dizes, não temas, pois estou contigo, estás nos convidando a viver a abundância celestial, não a escassez terrena. O melhor de Deus para a minha vida não está no passado, mas se desdobra agora e se estende ao futuro. A mesma voz que criou a luz nas trevas está falando sobre minha vida. Não temas, eu estou contigo. Eu proverei, eu sustentarei, eu completarei o que comecei.
Pai, enquanto nos aproximamos do final deste tempo de comunhão, quero sentir a Tua palavra no meu coração. Palavras que transcendem as minhas, são palavras do Teu amor. Tu que disseste, não temas, pois estou contigo, não estás oferecendo apenas um consolo temporário, mas declarando uma realidade espiritual imutável. Tua presença é constante, inabalável, eterna. Ao enfrentar os desafios e oportunidades deste dia, levo comigo não apenas uma promessa, mas tua presença viva. Como Moisés disse, se a tua presença não vai conosco, não nos faças subir deste lugar. Pois sabemos que não há sucesso, vitória ou propósito sem a tua presença. Levanto minhas mãos em rendição e recepção enquanto oramos juntos. Pai, em nome poderoso de Jesus, venho diante de Ti com o coração aberto e o espírito expectante. Agradeço porque Tua palavra é verdade e Tua promessa de estar conosco transcende circunstâncias, sentimentos e épocas. Declaro sobre cada pessoa que ouve esta oração: não temerá, pois Deus está contigo. Não desmaiará, pois Ele é o seu Deus que o fortalece. Ele o ajudará sempre. Ele o sustentará com a destra da sua justiça. Declaro que sua copa transbordará. As limitações se quebram em nome de Jesus. Onde houve escassez, virá abundância. Onde houve seca, fluirão rios de água viva. Declaro que o melhor de Deus ainda está por vir. Seus planos para você são de bem, para lhe dar um futuro e uma esperança. Portas se abrirão, outras se fecharão. Nenhuma arma forjada contra você prosperará. Te bendigo com força para o caminho, para que seus pés não escorreguem, para que sua mente seja renovada cada manhã com a verdade de quem você é em Cristo, para que seu coração permaneça ancorado na esperança que temos nele. Pai, que tua paz, que excede todo entendimento, guarde seus corações e mentes em Cristo Jesus. Que tua alegria seja a sua fortaleza, que teu amor seja o fundamento sobre o qual constroem cada dia. E agora, que o Deus de esperança os encha de toda a alegria e paz na fé, para que abunde em esperança pelo poder do Espírito Santo. Que vejam com olhos de fé o que ainda não se vê com olhos naturais. Que caminhem com confiança, não porque o caminho esteja completamente iluminado, mas porque conhecem aquele que guia os seus passos. Receba esta bênção como um manto sobre seus ombros. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor levante o seu rosto sobre ti e te dê paz. Não temas, amado filho de